Bom, para finalizar, vamos lá, só contar um pouquinho do nosso Fundo Municipal do Idoso. É bem pouco, tá, que a gente trouxe, mas só para... Vamos lá. A gente tinha N desafios iniciais, como eu contei, nosso regulamento era 2012, que foi a lei, como foi para vocês, como foi para o Estado de São Paulo. Nosso decreto veio em 2017, mas a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania tinha como desafio tirar do papel. Como tirar do papel esse fundo? A gente tinha um problema de governança. Nosso grande conselho municipal, ele não é deliberativo, por não ser paritário também. E a gente teve que viabilizar o conselho de orientação e administração técnica, que é um órgão assessor do Grande Conselho Municipal de Idosos, que é composto por conselheiros do Grande Conselho Municipal de Idosos, por 4 conselheiros e por 4 cadeiras da administração pública. Secretaria da Fazenda, Saúde, Assistência Social e a Secretaria de Direitos Humanos, que é a presidência, que é presidente do COAT. Ele é deliberativo, ele é paritário, e nele as competências que ele tem de gestão do fundo estão previstas tanto na lei quanto no decreto que nos orienta. A gente tinha pouco recurso financeiro e pessoal, e a gente fez uma opção dentro do COAT, porque existia aquele dilema. Esperamos aumentar recurso, esperamos ter mais recurso, para dar o que a gente entende que seria o ponto, que seria o primeiro edital de chamamento público, que é o que a gente entende que tiraria o fundo do papel, é ter esse primeiro edital de chamamento público para começar as parcerias, para começar a financiar projeto, ou a gente opta pela gestão ativa, faz o edital, fala, deixa claro para que você quer dinheiro, para que você quer recurso, introduz a captação, a doação direcionada, permitindo, alavancando a que as organizações de sociedade civil possam ser captadoras também de recurso. E depois de entendimentos, porque todo mundo estava num processo sempre de aprendizado conjunto, né, de questões relativas ao fundo, a opção foi pela gestão ativa. Vamos começar a fazer um mini diagnóstico situacional, vamos fazer um plano de ação, vamos fazer um plano de aplicação para 2019 e 2020, com período de revisão, e vamos fazer o primeiro edital, concedendo certificado de autorização para captar, autorizando doação direcionada, e junto também um microplano, algumas linhas de direcionamento para captação. Então, os conselheiros e a coordenação de políticas para a pessoa idosa, que também é bastante ativa na gestão do fundo, eles fizeram campanhas, fizeram material de divulgação, folder, cartaz, que é algo que vocês também do Conselho Estadual do Idoso, tenho certeza que já fizeram, mas a gente precisava fazer. E, enfim, fizeram as campanhas, os conselheiros procuraram, né, dentro do entendimento, começaram a se tornar os embaixadores do fundo, e a gente precisava também criar os encaminhamentos, então promover a interação com a equipe do Grande Conselho Municipal do Idoso, que precisa sempre estar se apropriando do fundo, precisa sempre estar se apropriando dos processos de gestão administrativa do fundo. Então tudo isso a gente teve que fazer em 2019. Vamos lá. Bom, a pouca experiência, né, em gestão do fundo, que é uma pouca experiência geral do Brasil, podemos colocar assim. A gente tinha um parente muito próximo na Secretaria Municipal de Idosos, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, com seus aí 20 anos de estrada, creio, são 20 anos, até mais, e com seus erros e acertos que a gente poderia estar
enfim, e a gente usou os erros e acertos do FUNCAD para ajudar em algumas decisões. Enfim, do pouco conhecimento que a gente tinha, a gente preservou o espaço da discussão dentro do QAT, deixou dar os tempos de entendimento de todo mundo, dentro da medida do possível, né, porque a gente tinha muita coisa para fazer em 2019. Fez o regimento do QAT, fez o plano de aplicação, como eu falei, o plano de aplicação, aprovou em resoluções. Internamente na secretaria a gente tinha que fazer um advocacy para as unidades orçamentárias e financeiras. Olha, além do FUNCAD, nós temos agora o FINID, olha, temos o Fundo Municipal de Idoso. Então, chamar a atenção de que estava crescendo, aí estava nascendo um outro fundo na secretaria, estava saindo do papel, estava sendo implementado um fundo. E a gente tem um desafio que foi um desafio também e tem que ser aprimorado, que não, acredito que não é parte das competências de conselhos estaduais, mas de municipais são, conselhos municipais de pessoa idosa, eles também fazem a fiscalização, supervisão, fiscalização entre aspas, de instituições e entidades que prestam atendimento ao idoso e concedem registro. Então, a gente tinha que equacionar a documentação de registro, discutir, e eles discutiram, aprovaram, reformularam. O conselho fez o dever de casa deles, o grande conselho reformulou algumas normativas dele relativas a registro. Então, um Conselho Municipal do Idoso, além da gestão do fundo, ainda tem um importante papel que é essa atuação na questão de registro de entidades na área de atendimento que tenham projetos com pessoa idosa. E a gente termina aqui com vocês que tem muito a ser feito. A gestão de fundo é algo que não pode ficar parado pela própria saúde do fundo. Eu listei aqui também, não querendo ser exaustiva, algumas questões que a gente tem que implementar, discutir na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, dentro do QAT, dentro do Grande Conselho Municipal de Idoso. A gente tem que desenvolver instrumentais melhores, né, de monitoramento de doação. A gente tem que equacionar o direcionamento das possíveis doações que vierem no ato da declaração do imposto de renda. O que a gente vai usar como documento comprobatório, como vai ser feito, enfim. Trabalhar bastante no monitoramento e avaliação dos projetos que forem aprovados e começarem a execução por esse primeiro edital que foi em 2019. Constituir a comissão de monitoramento, interagir, conseguir que essa comissão de monitoramento interaja com o monitoramento que a secretaria já faz, continuar aprendizado constante, da equipe do Grande Conselho Municipal do Idoso, que é fundamental, que é pequena, mas fundamental nessa gestão, da equipe de coordenação de políticas para a pessoa idosa e de conselheiros como um todo. A gente precisa de racionalizar documento por conta dessa questão de registro. A gente precisa racionalizar documento de maneira geral na administração pública, mas em específico tanto na questão digital quanto no registro. Obviamente que a gente precisa captar mais recursos, porque a gente tem 46 belas propostas, boas propostas aprovadas, que a gente, acreditando num cenário de futura quase normalidade, para o fim do segundo semestre e a partir de 2020, 2021, 2022, acredito que a população idosa ganharia muito se esses projetos fossem, a população idosa da cidade de São Paulo ganharia muito se esses projetos conseguissem ser executados, e a gente precisa captar mais recurso, precisa desenhar cenários de captação, né, porque a pandemia não era algo que a gente pensava, nem imaginava, no pior pesadelo em 2019. Garantir que sejam mantidos
os instrumentos que a gente já plantou a semente, plano de aplicação, certificado de autorização, perdão, para captação de recursos financeiros, garantir a transparência, a boa gestão dos documentos, documentar tudo no processo eletrônico de informações da prefeitura, todos os processos, quer sejam de parcerias, de seleção, de doação, está tudo documentado lá. Investir em tecnologia, que é fundamental para uma boa gestão e aproximação com doadores e organizações e com o público idoso em geral. Tem muito para ser feito, a gente quer muito trabalhar para garantir a continuidade do Fundo Municipal de Idoso, que é muito que ele deslanche. Acredito que vocês, dentro do Cofundo Estadual do Idoso, também, por toda essa, que é até bem visto nessa iniciativa que vocês isso é nítido nessa iniciativa que eu participo, que a Telo está conduzindo, esse anseio de vocês em garantir continuidade e boa gestão. E fica, então, meu agradecimento. As perguntas eu vou responder. Não sei se vocês querem orientar novamente as perguntas. Oi, eu vou falar, Juliana, tudo bem? Tudo bem, Foi ótimo, querida? assim, eu acho que quem quiser comentar um pouquinho, eu não sei se a Maria Cláudia tá aí, eu vou pedir uma ajuda para ela, porque eu tava com problema de conexão. Ela me mandou uma pergunta, se eu não me engano foi ela, né? E aí eu vou ter que resgatar na memória, porque o histórico some aqui, porque eu caí, né? Foi alguma coisa referente se os processos continuam válidos mesmo pós-pandemia, era isso, Maria Cláudia? Você pode me ajudar? Não, eu tinha falado se a aplicação dos recursos ela tem que ser feita em projetos que não são continuados, em atividades continuadas. E eu perguntei se isso poderia ser suspenso em função da pandemia, porque existe essa discussão da aplicação dos recursos que estão esperando um edital que ainda vai ser lançado, e que eles são disponibilizados agora, que eles estão no fundo, e se eles poderiam, nesse caso específico de exceção, ser aplicados em serviços continuados, né? Maria Cláudia, excelente questão, por conta até dessa discussão de uso do recurso, por conta da pandemia, por uso do fundo. Eu acredito que, bom, num cenário positivo, uma hora as questões da pandemia no cenário vão acabar. Então, acho que não seria continuado no sentido de superar 2 anos que esses recursos em caráter de exceção venham a ser usados, tá? Vejo problemas, foi decretada a calamidade, tem todos os outros, as outras prerrogativas de excepcionalidade já previstas. E contando com esse meu otimismo de que não ultrapasse 2 anos, assim, espero, eu não veria restrição, podendo, enfim, ser utilizado em aquisição de material de limpeza, de EPI, que é o que vem sendo pedido para que fundir LPIs, né, que é o que vem sendo pedido para fundos. Eu vejo que tem todo esteio legal para não sofrer nenhuma obstrução legal. Tem toda a questão da calamidade, tem todas as exceções e contando que isso não vá se perpetuar. A minha única preocupação, e até particular, assim, é a coordenação disso tudo. Porque isso está no nível federal, isso vai descer para o estadual, mas, por exemplo, o MPJ, o Ministério Público, já está cobrando fundo municipal. A minha única preocupação é como isso vai ser coordenado para não ter duplicidade. Quem vai atuar em quê,
como vai chegar o recurso para não ter duplicidade, assim. Então, nossa avaliação em relação, já extrapolando em relação ao Fundo Municipal do Idoso, é pensar como que a gente vai estar coordenando esforços, assim, entre os fundos para não ter duplicidade e o que de fato, e se de fato a gente tem necessidade de usar o recurso do Fundo Municipal do Idoso para isso hoje. Se isso não vai só sobrepor, então eu acho que é uma avaliação que tem que ficar, também ser feita, além dessa questão que você já trouxe do aspecto da continuidade. Eu acho que o caráter de exceção, ele atenua a questão da continuidade, né? Ele já pressupõe que não vai ser para sempre essa despesa. E num cenário otimista, que ela não ultrapassaria até 2 anos, que teria que ser usado, se for usado o recurso do fundo para suporte e atendimento ao idoso numa situação de calamidade. Mas é uma preocupação nossa com a coordenação disso. Legal, bacana. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Alguém mandou algo no chat ou no privado para a Ju e quer trazer aqui agora? Só tinha recebido essa, mas se alguém quiser fazer agora, é oportunidade. Ou até algum comentário mesmo, né? Não, eu só ia comentar que eu achei assim, indispensável a apresentação. É uma pena que não tenhamos tantos conselheiros. O bom é que a gente está gravando, então podem ver depois, né? É mais legal ao vivo, dá para tirar dúvida, mas não vamos perder essa bela aula que tivemos aqui. Acho que tem que ser replicada de qualquer forma. Essa dúvida que eu tive com relação é justamente os conselhos acabam sendo chamados, foram chamados agora, e tem toda essa questão da logística, que o fato de você não distribuir via edital os recursos, né, isso não supera um monte de procedimentos que vão continuar, né? Mas acho super interessante, acho que a gente é o começo de uma discussão, porque cada itemização que ela fez, a gente ainda podia, com relação à estrutura, ao vínculo, né, com a administração direta, tem um conjunto aí de questões, mas achei muito interessante, acho que merece mesmo ser replicado. Legal, bacana, Maria Cláudia. Lisete? E a intenção é essa, a gente fazer um overview geral, dar um panorama geral, mas eu acho que você foi bem pertinente, bem importante nisso, que cada item dá um trabalho que merecia ser aprofundado. Lisete? Oi? É Maria Helena, de Bauru. Oi, Maria Helena. Foi muito boa. Nossa, a apresentação. Ai, que bom. Muito boa. Vocês vão disponibilizar, né, para que os outros colegas possam depois também acompanhar toda essa apresentação. Para mim, são 2 questões bem pontuais. Você falou umas 3 vezes em doação direcionada. No marco regulatório, onde que a gente encontra isso? Em que artigo que ele realmente coloca a possibilidade de doação direcionada? Que você colocou a doação no plano de ação, né? Mas na fundamentação legal, o Conselho pode se basear em onde? Tá, eu vou te responder por base no que a gente tem no município de São Paulo. No município, a gente propôs até uma alteração legal no decreto, no decreto regulamentador do fundo, tá? Não estou falando do marco regulatório do MIROSC, das parcerias. No marco regulatório do fundo, a gente propôs uma alteração no decreto, possibilitando a doação direcionada, colocando que lá, fala, olha,
poderão ser selecionados, é um artigo só, poderão ser selecionados, direcionados recursos para propostas específicas aprovadas em edital, mantendo-se 10% do valor doado na universalidade do fundo. Em linhas gerais, é esse o recado, e está em decreto e está na resolução também do COAT. Então, no caso de vocês, está na resolução a doação direcionada. Certo. Não, eu não peguei quando você colocou que vocês fizeram realmente, já estão encaminhando em construção, uma alteração nesse decreto. Certo? Sim, já foi aprovado tudo. O prefeito deveria ter... a gente propôs em decreto e constou na resolução. Certo. A outra questão, veja bem, como vocês fizeram toda uma pesquisa muito abrangente, né? Já ocorreu alguma vez de algum conselho municipal solicitar, com considerações, com argumentos, tudo, o repasse de uma parte dos recursos ou do fundo estadual ou do fundo municipal e foi atendido? Já existiu isso? Olha, eu desconheço. Também. Solicitar transferência, por exemplo, o fundo de Bauru solicitar transferência do fundo estadual, é isso? Do Fundo Nacional. Porque isso Fundo Nacional? Né? Consta em todo o item das receitas do fundo. Exatamente. Municipal, do fundo estadual, quer dizer, municipal solicitado estadual, estadual solicitado nacional. Isso é quase como se fosse um modelo, né? Sim. Nosso fundo municipal da pessoa idosa de Bauru também consta isso, entendeu? Mas nós nunca pedimos, né? Nunca solicitamos, né? Então, eu até estou pensando, fazer uma deliberação, sabe, sugerindo a solicitação para ver qual vai, não nesse momento tão atípico que a gente está vivendo, né? Mas no momento mais normal, sabe, realmente, qual vai ser a resposta, sabe? Porque eu sempre perguntei, eles nunca disponibilizaram para os municípios, né? Alô? Sim, então eu estou ouvindo, eu estava pensando, é verdade. Pontual, eu não conheço a lei municipal, né, de vocês aí, que institui que as empresas públicas municipais, mais ou menos, está semelhante à lei do Estado, que as empresas públicas municipais devem doar. Tá bem semelhante, principalmente assim, colocando o fundo do direito da criança e o fundo da pessoa idosa. Focou bem nos dois, assim. Eu vou procurar, porque essa daí eu não sabia que existia a nível municipal, certo? Também uma lei que instituía, sabe, da forma como o Estado já faz. Foi um decreto, na verdade, do ano passado. Decreto? Vou marcar aqui. É um decreto do ano passado, gente. E nosso desafio agora é implementar. Eu vou procurar ver isso aqui, tá bom? Obrigada, viu? Mas, olha, para mim foi excelente. Ai, que bom. Bom, eu também... Pode falar. Ter essa informação clara colocou a cabeça da gente para pensar e, assim, o que é que nós estamos realmente fazendo. Quando você fala da participação do Conselho na PPA, LDO, agora há pouco tempo, acho que foi até o dia 5, aconteceu a audiência pública para LDO via internet, né? Maravilhoso. Eu não consegui chegar em lugar nenhum, nada. Eu só achei um projeto São Paulo Amigo do Idoso. O resto, eu não consegui acessar absolutamente nada. Ou seja, fizeram um instrumento de participação para você opinar e você não chega no caminho
para ver o que foi designado de verba orçamentária para o tema idoso, fundo absolutamente... assim, você tem uma situação, mas não consegue realizar. Nós não estamos participando desta estrutura orçamentária, né? Perdemos o barco e não sabemos o que é que está, o que vai ser votado na Câmara, porque a gente não viu o documento, né? E eu tenho uma, não sei se questionamento ou restrição. A primeira pergunta é: por que o fundo foi criado? Qual é o objetivo de ter esse fundo? Eu, particularmente, penso que o fundo foi criado para que tivesse a possibilidade de organizações de diferentes níveis poderem apresentar projetos e serem financiados. Quando eu solidifico a doação direcionada, a gente volta num capítulo anterior. Só as grandes organizações serão lembradas. E a gente não vai ter dinheiro para atender de uma maneira global os melhores projetos. A gente não vai estar incentivando voltar, dar um passo para trás. Porque quando eu tenho captação de recurso para projeto aprovado, classificado, mas que não tenha recebido recurso do fundo, ok. Agora, se eu vou abrir um caminho desta doação casada, eu acho que a gente vai dar um passo atrás. Excelente observação. A doação direcionada, ela é bem polêmica, né? Ela tem seus prós e contras, e realmente pode ocasionar até um desvirtuamento dos propósitos do fundo, né? Um espaço temporal é o que a gente viu em alguns fundos da criança pelo Brasil. Mas o que a gente observa é que a resposta para isso é o edital de chamamento, né? O tipo de... Nosso edital foi de fomento, a maioria dos editais é de fomento, da categoria fomento, mas é aprovar a proposta, selecionar a proposta que, de fato, estejam em consonância com o edital. Se os conselhos asseguram que as propostas foram selecionadas dentro do que o edital queria, dentro do que o conselho colocou como diretrizes de política pública, dentro do que o diagnóstico apontou, se as propostas aprovadas elas estão alinhadas com todo aquele arcabouço do edital, eu acho que você minimiza muito essa questão do direcionamento, porque você, mesmo sendo de uma grande instituição, ela colocou uma proposta que estava alinhada com o edital, ela foi selecionada. Então, é o projeto que ela vai executar, é um projeto de interesse e é um projeto dentro do escopo do fundo. Não é a simples manutenção dessa organização, não é o simples, ela está dentro do que se propunha o edital. Então, eu acho que é desenvolver cada vez mais essa questão da seleção e ter coragem para reprovar qualquer proposta que esteja fora do preconizado nas linhas e nos eixos de financiamento do edital. É uma opinião, assim, eu acho que isso você só fica com um projeto que realmente era do interesse do fundo e do conselho financiar. É que nós acabamos de viver uma história
de uma empresa que, querendo fazer doação através de renúncia fiscal, determinando a quem ela iria doar. Ela foi atrás dessa entidade e pediu que essa entidade encaminhasse um projeto, embora nós não tenhamos feito edital nenhum, e de repente, eu não sei, mas por que não? Né? Por que não? Nós estamos num momento especial, então acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque de repente algumas coisas passam a ser regra e foge da essência do fundo, e a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Mas a grande chave é ter o edital, né? E aprovar a proposta, você só permite, pelo menos no caso do município de São Paulo, e o que eu vejo em outros casos de fundos, pelo que a gente tem acompanhado, você só permite a doação direcionada de proposta aprovada em edital de chamamento público. Sim, mas as pessoas pensam em mudar a deliberação para caminhar para uma outra história. Então, a gente corre muito risco. É bem delicado, assim, num caráter de exceção é uma coisa, por um tempo determinado é uma situação. Agora, como regra de gestão de fundo, eu não aconselho. Legal, pessoal. Eu acho que a gente vai ter que encerrar. A gente acabou passando um bocado do horário definido, né? Me perdoa. Imagina. Não, a minha preocupação maior é com o tempo que você tinha disponível mesmo, né? A gente tinha acordado 1 hora e acabou passando. Espero que isso não te prejudique de suas outras atividades e compromissos. Obrigada, Luísa. Me perdoe por ter passado, assim, me perdoa mesmo. Fui falando. Imagina, acho que foi ótimo para a gente, para todo mundo que participou. E aí eu queria agradecer a participação de todos vocês, gente. A gente vai continuar fazendo webinars mais para frente, umas capacitações mais longas também, que foram aquelas acordadas no plano de trabalho do projeto. E a gente está muito feliz de ter vocês aqui, de ter a Elisete como parceira também, trazendo esse conteúdo para a gente. Mas é isso, obrigada, gente, a participação de todos e muito obrigada, Elisete. Perfeito, nossa, muito obrigada, Elisete, maravilhoso. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada, Luísa, obrigada, Thaís. Obrigada por tudo, pelo suporte, pelo convite, por tudo. Maravilha. Obrigada, foi ótimo. Obrigada, abraço, gente. viu? Boa sorte pra gente aí nesse momento. É verdade. Isso. Abração, tá? Um abraço, brigadão. Tchau, tchau.